Bloco 20. Fenômenos climáticos e impacto ambiental. Aula 1. Impactos climáticos. Poluição do ar, F e F. Estufa, AQEC. E DSTRI. Camada de ozônio. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, os impactos climáticos que estão afetando o nosso planeta. Vamos conversar sobre poluição do ar, efeito estufa, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Poluição do ar. Vamos começar pela poluição do ar. Sabe quando a cidade fica com aquele nevoeiro de fumaça? Isso não é só visual, é poluição mesmo. Estamos falando de gases como o dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. E quais são os problemas disso? Olha só, pode formar a chuva ácida que prejudica o solo, rios e plantas. Aumenta as chamadas ilhas de calor urbanas, deixando a cidade mais quente. E claro, faz mal para a nossa saúde, causando problemas respiratórios e cardíacos. E de onde vem tudo isso? Principalmente, queima de combustíveis fósseis, tipo carros e indústrias, queimadas e desmatamento, e o uso de produtos químicos industriais. 2. Efeito estufa. O efeito estufa funciona assim. A luz do Sol chega até o planeta, aquece o solo, a água e o ar, e parte desse calor tenta voltar para o espaço. Os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água, agem como um cobertor, retendo parte do calor e mantendo a Terra aquecida na medida certa para a vida. O problema é quando as atividades humanas aumentam demais esses gases, com desmatamento e queima de combustíveis fósseis. Aí, o cobertor fica grosso demais, e o planeta esquenta mais do que deveria, causando o aquecimento global. 3. Aquecimento global. E falando em calor, chegamos ao aquecimento global. Basicamente, é o aumento da temperatura média da Terra por causa do efeito estufa intensificado. As consequências são sérias: derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar. Mudanças nos padrões climáticos, como tempestades mais fortes e secas prolongadas. Impactos na agricultura e na biodiversidade, prejudicando animais e plantas. 4. Destruição da camada de ozônio. Por último, mas não menos importante, vamos falar da camada de ozônio. Ela funciona como um escudo que protege a Terra da radiação ultravioleta. Sem ela, a radiação UV chega com força, prejudicando nossa saúde e o meio ambiente. E quem destrói a camada de ozônio? Substâncias químicas chamadas CFSs, usadas em aerossóis e refrigeradores. As consequências? Mais câncer de pele e catarata. Danos aos ecossistemas, tanto terrestres quanto marinhos. A boa notícia é que já existe uma ação global, o Protocolo de Montreal, criado em 1987, que visa eliminar o uso de CFCs. Resumo rápido para fixar poluição do ar. Prejudica a saúde e o meio ambiente. Efeito estufa. Natural, mas intensificado pelo homem. Aquecimento global. Aumenta a temperatura e muda o clima. Camada de ozônio. Protege contra o UV. Perceberam como tudo isso está conectado? Poluição, gases, calor. Tudo afeta a nossa vida e a do planeta. Aula 2. El Niño e La Niña. Hoje a gente vai falar sobre 2 fenômenos climáticos super importantes, que vocês sempre veem em provas do Enem e concursos, o El Niño e a La Niña. Bora entender de um jeito bem simples? Vamos começar pelo El Niño. O El Niño acontece quando as águas do Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal. Isso enfraquece os ventos alísios e muda a circulação do ar,
Os ventos alísios são ventos constantes e regulares que sopram das regiões subtropicais em direção à linha do Equador. Como consequência, algumas regiões ficam mais secas, como o nordeste do Brasil e partes da Indonésia, enquanto outras recebem chuvas intensas, como o sul do Brasil e os Estados Unidos. Além disso, a pesca e a agricultura também sofrem com essas mudanças. Esse aquecimento pode parecer só uma mudança de temperatura, mas ele mexe com todo o clima do planeta. Ele altera a circulação do ar, muda os padrões de chuva e pode trazer secas ou enchentes, dependendo da região. Agora, a Laninha é o oposto. Enquanto o El Niño aquece, a Laninha resfria as águas do Pacífico Equatorial e os ventos alísios se fortalecem. E assim como o El Niño, essa mudança afeta o clima em várias partes do mundo, mas de forma diferente e oposta. Vamos colocar em comparação para ficar mais claro. El Niño Eidia. Água mais quente influencia o clima, causando secas ou chuvas intensas. Laninha EB. Água mais fria, A, também muda o clima, mas os efeitos são invertidos em relação ao El Niño. E no Brasil, como é que isso se manifesta? Durante o El Niño, a gente costuma ter secas no norte e nordeste e chuvas mais fortes no sul. Já na Laninha, o norte e nordeste recebem mais chuva, enquanto o sul enfrenta secas e calor intenso. Outro ponto importante: esses fenômenos não acontecem todo ano. Eles aparecem de 2 a 7 anos e duram, em média, de 9 a 12 meses. Para vocês que vão prestar concurso ou Enem, fiquem ligados. Lembrem-se que El Niño e Laninha são fenômenos naturais, não causados pelo homem. Prestem atenção na diferença entre os dois e, principalmente, nos efeitos de cada um nas regiões brasileiras. Isso cai bastante em prova. E é isso. Agora, toda vez que vocês ouvirem falar de El Niño ou Laninha, vão lembrar: é o aquecimento ou resfriamento do Pacífico Equatorial que bagunça o clima do planeta. E, claro, o clima do Brasil também. Aula 3. Eventos climáticos extremos, enchentes no RS, secas no Nordeste, ondas de calor na Europa. Quando a gente fala em eventos climáticos extremos, estamos falando daquelas situações em que o clima foge totalmente do que é considerado normal. Sabe quando chove tanto que uma cidade inteira alaga? Ou quando a seca dura meses e meses sem uma gota d'água? Pois é. Tudo isso se enquadra como evento extremo. Vamos começar pelo caso do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o estado tem sofrido com enchentes históricas, e isso não acontece por acaso. É resultado de chuvas muito intensas, muitas vezes ligadas ao fenômeno El Niño, somadas ao aquecimento global. Agora, pense comigo. Quando a chuva vem em excesso e encontra cidades mal planejadas, com rios ocupados, encanamentos antigos e áreas de risco cheias de moradias, o desastre é quase certo. Além das perdas materiais, temos impactos sociais e econômicos enormes. Agora, mudando o olhar para o Nordeste brasileiro, aqui o problema é o oposto: a falta de chuva. A seca é um fenômeno natural da região semiárida, mas com as mudanças climáticas, ela está ficando mais severa e mais frequente. E as consequências são pesadas: dificuldade no abastecimento de água, perda de lavouras, morte de animais e, claro, muita gente precisando migrar para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Isso gera desigualdade e aumenta ainda mais os problemas sociais. E quando a gente olha para a Europa, percebemos que nem os países ricos escapam.
As ondas de calor vêm se tornando cada vez mais comuns. Os verões, que antes eram amenos, hoje chegam a temperaturas altíssimas. Isso causa incêndios florestais, aumenta o número de mortes por insolação e ainda prejudica a agricultura. Ou seja, mesmo com infraestrutura avançada, esses países também estão vulneráveis. No fundo, todos esses exemplos, as enchentes no sul, as secas no Nordeste e as ondas de calor na Europa, têm algo em comum. São sinais claros do aquecimento global. O próprio IPCC, que é o painel da ONU sobre mudanças climáticas, já alertou. Esses eventos vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos se nada for feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por isso, não basta apenas entender o problema. É preciso pensar em soluções. E aqui entram as políticas de adaptação e mitigação. Adaptação significa preparar as cidades, investir em obras contra enchentes, melhorar a gestão da água. Já a mitigação está ligada a diminuir as causas do problema, como investir em energias renováveis e reduzir o uso de combustíveis fósseis. Guardem bem. Esses eventos climáticos extremos são uma realidade global, mas atingem cada lugar de um jeito diferente.